Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe já a sua opinião nos comentários, porque a notícia que chega direto dos bastidores do futebol brasileiro promete mexer com os ânimos de toda a torcida alviverde. O que está prestes a acontecer pode mudar completamente a configuração da tabela e abrir um novo caminho para o Verdão. Uma confirmação oficial da CBF colocou o Palmeiras diante de um cenário que pode render pontos preciosíssimos na disputa pelo título nacional. Mas, como sempre no futebol, nada é tão simples quanto parece. Prepare-se porque a história que vou revelar envolve expectativa, tensão e até mesmo um toque de polêmica. A Confederação Brasileira de Futebol finalmente bateu o martelo e confirmou a realização de uma partida que vinha se arrastando como um fantasma desde junho. O jogo atrasado contra o Juventude, válido pela 12ª rodada do Brasileirão, agora tem data marcada, dia 11 de outubro, um domingo, às 19 horas, no Allianz Parque. Para o torcedor palestrino, isso significa a chance real de conquistar mais 3 pontos e se aproximar de vez do topo da tabela. Mas a simples remarcação carrega muito mais do que apenas um compromisso a mais no calendário. O duelo, que parecia adiado sem grandes repercussões, agora se transforma em uma verdadeira decisão. No momento, o Palmeiras soma 46 pontos, ocupando a 3ª colocação. À frente, o Cruzeiro aparece com 47. Enquanto o Flamengo lidera com 50. A matemática é simples, mas o peso dela é imenso. Uma vitória contra o Juventude, que hoje luta desesperadamente para escapar do rebaixamento, colocaria o Verdão à frente dos mineiros e a apenas 1 ponto do clube carioca. É a oportunidade que todo torcedor aguardava para reacender a chama da esperança pelo 13º título brasileiro da história palestrina. Um jogo que parecia apenas mais um no calendário virou a chave para a arrancada derradeira. Mas o que deveria ser um presente do destino pode, na verdade, virar um enorme desafio. Isso porque a CBF, ao marcar o jogo justamente no período da data FIFA de outubro, colocou Abel Ferreira em uma encruzilhada. O treinador português terá de lidar com possíveis desfalques de peso, já que Gustavo Gomes, Piquerez e Flaco Lopes estão na mira de suas seleções e dificilmente estarão à disposição. Em um campeonato tão equilibrado, perder pilares da defesa e do ataque no mesmo confronto pode representar uma armadilha perigosa. É a clássica sensação de que o prato cheio veio com espinhos escondidos. A torcida, que já começa a projetar os 3 pontos na conta, precisa lembrar que o Juventude, apesar de estar em situação delicada, costuma se transformar contra gigantes. Equipes que lutam contra o rebaixamento muitas vezes jogam como se cada partida fosse uma final de Copa do Mundo, e o Allianz Parque já viu esse tipo de resistência em outras ocasiões. A pressão por resultado, a ausência de craques e a necessidade de vitória tornam o duelo um campo minado. O favoritismo existe, mas ele precisa ser confirmado dentro das 4 linhas. E nisso, o Palmeiras já aprendeu que não há atalhos. Por outro lado, é impossível ignorar o fator casa. O Allianz Parque tem sido um verdadeiro caldeirão, onde o Verdão costuma se impor com intensidade, garra e apoio incondicional da massa alviverde. Jogar em seus domínios, diante de mais de 40 mil vozes empurrando o time, pode ser exatamente a arma necessária para superar as baixas. Abel, conhecido por sua inteligência estratégica, terá de montar uma equipe capaz de manter o equilíbrio defensivo sem Gomes, de explorar os corredores sem Piquerez e de buscar alternativas de ataque sem Flaco Lopes. Uma tarefa complexa, mas não impossível. O calendário do futebol brasileiro, mais uma vez, mostra suas falhas estruturais. Ao permitir que jogos importantes coincidam com datas de compromissos internacionais, a CBF coloca clubes em situações desiguais. E é justamente esse detalhe que revolta parte da torcida palmeirense.
Por que o Palmeiras tem que pagar essa conta justamente quando briga diretamente pelo título? A entidade máxima do futebol nacional, ao remarcar o jogo neste período, parece ter ignorado completamente o impacto competitivo que essa escolha pode gerar. É aí que surge a sensação de injustiça e de jogo de bastidores. Se por um lado o torcedor enxerga essa decisão como uma espécie de armadilha, por outro, há quem veja nisso um verdadeiro teste de fogo. Afinal, conquistar uma vitória sem alguns de seus principais jogadores pode servir como um combustível moral gigantesco para o restante da temporada. Imagine o efeito psicológico de vencer o Juventude, mesmo com desfalques cruciais. A confiança iria às alturas. O grupo se sentiria ainda mais fortalecido e a torcida abraçaria de vez a campanha rumo ao caneco. O que parece desvantagem pode, paradoxalmente, virar trunfo. A presença de Abel Ferreira nessa equação é outro fator que não pode ser negligenciado. O português, desde que chegou ao Palmeiras, mostrou ser especialista em lidar com situações adversas. Quantas vezes ele não foi obrigado a montar times alternativos em momentos decisivos e, mesmo assim, saiu vitorioso? Seu estilo pragmático, aliado a uma leitura fria e calculista do jogo, pode ser a chave para transformar a tensão em esperança. Quando todos acreditam que a dificuldade é insuperável, Abel costuma encontrar uma brecha e surpreender. E é justamente isso que a torcida espera dele nesse duelo. O clima nos bastidores é de expectativa máxima. Jogadores que normalmente são opções no banco podem ganhar protagonismo, e esse é o momento em que nomes menos badalados podem escrever sua própria história. A chance de aparecer em um jogo decisivo, com Allianz lotado e campeonato em jogo, transforma reservas em potenciais heróis. O Palmeiras, ao longo de sua trajetória, sempre teve personagens improváveis que surgiram em momentos cruciais. Talvez o duelo contra o Juventude seja o palco perfeito para que uma nova figura inesperada brilhe e entre para o imaginário do torcedor. Enquanto isso, os adversários diretos assistem de camarote a essa movimentação. O Cruzeiro sabe que pode perder a vice-liderança e o Flamengo enxerga a aproximação iminente de um rival que já conhece bem a força alviverde em disputas longas. Não é exagero dizer que todo o país vai acompanhar esse jogo de forma atenta, porque o resultado dele tem potencial para redesenhar a tabela e colocar ainda mais fogo na reta final do campeonato. O que para muitos parece apenas mais uma partida adiada, na realidade, é um dos pontos-chave do enredo deste Brasileirão eletrizante. E não se trata apenas de tabela. O torcedor alviverde já começa a fazer contas, planejar rodadas, analisar confrontos futuros e comparar sequências de jogos entre os rivais. Cada ponto conquistado ou perdido neste momento pode significar a diferença entre levantar a taça ou apenas ficar no quase. O título, que parecia distante semanas atrás, agora surge como uma possibilidade concreta, mas dependente de vitórias em momentos como esse. A matemática da esperança é clara. O jogo contra o Juventude é mais do que 3 pontos. É a chave de um destino inteiro. Nos corredores do Allianz Parque, o clima já é de mobilização total. A diretoria acompanha de perto os bastidores da convocação de seus atletas, enquanto a comissão técnica traça estratégias para minimizar o impacto das ausências. O torcedor, por sua vez, já se organiza para lotar as arquibancadas e transformar o estádio em um ambiente inóspito para o adversário. Existe uma energia que se forma quando a necessidade encontra a paixão. E é exatamente esse tipo de atmosfera que costuma transformar jogos comuns em capítulos históricos. A imprensa nacional também não deixou passar despercebida essa remarcação. Muitos veículos já apontam o duelo como um divisor de águas na temporada palmeirense, e não é difícil entender o porquê. De um lado, a possibilidade de colar no Flamengo e embalar de vez na briga pelo título.
Do outro, o risco de tropeçar diante de um adversário inferior no papel e comprometer a caminhada. O equilíbrio entre esperança e medo cria uma narrativa dramática, que prende a atenção de todos que acompanham o futebol. É o tipo de história que só o Brasileirão consegue escrever. Não é exagero dizer que este jogo reúne todos os elementos de um grande espetáculo esportivo. Um favorito que pode se complicar. Um azarão que tem a chance de mudar seu destino, um estádio pulsante, desfalques que adicionam drama e uma tabela que pode ser redesenhada. Para o torcedor alviverde, cada detalhe conta, cada lance será acompanhado com o coração na boca. A emoção promete estar presente do primeiro ao último minuto, e é exatamente isso que faz o futebol ser essa paixão tão incontrolável. O que vem pela frente é um verdadeiro teste de fé para a nação palestrina. Não basta acreditar que os 3 pontos virão de forma natural, é preciso entender que cada jogador terá que dar algo a mais, que cada grito da arquibancada terá que carregar energia extra. O Brasileirão de 2025, já considerado um dos mais disputados da década, pode ganhar mais um capítulo épico no Allianz Parque. E se o Palmeiras sair vencedor, a arrancada para o título pode ganhar contornos de epopeia. Portanto, palmeirense, não perca nada do que está por vir. Acompanhe cada detalhe, cada notícia, cada movimentação nos bastidores. O jogo contra o Juventude pode parecer apenas mais uma rodada, mas na prática é um dos capítulos mais determinantes da história recente do clube. E se você acredita no poder dessa camisa, é hora de mostrar isso com um apoio incondicional. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe a sua opinião nos comentários. Será que o Verdão vai transformar esse jogo atrasado em combustível para o 13º título brasileiro? Fonte: Portal do Palmeirense.